Porque ninguém fala da sensação estranha que é você perder um bebê e imediatamente já sentir vontade de ter outro filho, assim, avassaladoramente falando. Eu perdi a minha filha no dia seguinte ao nascimento dela. E eu achava que quem perdia um filho ficava, assim, extremamente com medo de ter. Eu sei que tem pessoas que também ficam assim. E aí elas acabam não querendo mais ter filhos, ou é um processo, até, né, ter aquela sensação de querer de novo. Só que, quando eu perdi a minha filha, imediatamente, acho que no mesmo dia, no hospital, eu já comecei a fazer os cálculos de quando eu poderia ter outro bebê. Assim, no nível de loucura. No nível de loucura. Eu só pensava nisso, eu só fazia cálculos, eu só fazia conta, porque a minha filha, ela foi cesárea, né? Então, eu não poderia ter outro filho assim, em seguida. E era uma sensação muito estranha, porque é como se eu precisasse, assim, loucamente substituir minha filha. Eu falo que é uma sensação muito estranha de você ser mãe de braços vazios. Você é mãe, você se preparou pra ser mãe, você se preparou emocionalmente, seu corpo mudou, tudo mudou e você não tem bebê. Então você vai passar por um puerpério sem bebê, o que é uma loucura, é um negócio assim surreal de doido. Porque parece que é coisa da sua cabeça, mas você sente, você vê seu corpo. Por exemplo, eu tocava na minha cesárea, eu falava, cara, eu passei por um parto, cadê meu bebê? Sei lá, parece biológico. Eu sei que a razão é que seu bebê faleceu, mas não tem razão. Você só quer, como se o instinto falasse, não, não interessa, eu preciso do meu bebê, porque eu acabei de ter bebê, eu tenho que ter um bebê. Na minha primeira consulta, a médica me falou que o mais seguro era eu ter um bebê 1 ano depois do parto, por conta da cesárea, que poderia ser perigoso, né, eu ter um bebê tão perto do outro parto. Mas quem disse que eu liguei pra isso? Não liguei, eu não tava nem aí. Eu queria porque queria ter um bebê a todo custo. E conversando com outras mães que perderam também seus filhos, eu percebi que muitas passavam por isso. Então eu entrava no baby center, né? E eu vi que a maioria das mãezinhas que perdiam seus filhos queriam muito saber quando poderiam ter os filhos, assim, muito rápido. E eu falei, gente, que loucura, porque eu sempre acreditei que se eu perdesse um filho, tudo que eu ia querer era esperar muito pra ter outro filho, se é que eu ia querer ter outro filho. E ao mesmo tempo eu quase não falava disso pra ninguém, porque eu tinha muito medo das pessoas, sei lá, não conseguia entender, não compreender. E aí eu comecei a ver histórias de mãezinhas que tinham tido outros filhos, mesmo com cesárea, assim, muito cedo, tipo, 1 mês depois da cesárea teve outro filho. Mas eu sabia que era arriscado, então eu ficava com medo. Mas eu vi que em outros países a recomendação não era de 1 ano, aí eu falei, ai, vou seguir outros países. Tentando me convencer de que eu não tava sendo irresponsável, escolhendo ter filho assim. E aí, quando eu fiz 6 meses pós-parto da minha filha, eu falei pro meu marido, não, vamos tentar ter outro bebê. E eu sabia que eu não podia tentar. Mas eu falei, ai, vamos, porque... E aí, iniciamos tentando ter outro filho. E aí eu fico pensando, gente, nas mulheres que são realmente tentantes há anos, porque que sofrimento. Você acha que vai, não vai? Isso porque eu só fiquei, o quê? Uns 3, 4 meses como tentante, né? Mas foi bem angustiante pra mim, bem angustiante mesmo. E aí, quando menos esperou, clareou. Aproximadamente 8 meses depois que a minha filha faleceu, eu descobri que eu tava grávida de novo. E, gente, tem até vídeo aqui pra vocês do dia que eu descobri que eu tava grávida. E foi muito, muito especial, foi muito lindo, foi... Nossa, só de lembrar eu já fico emocionada, porque foi assim... Claro que eu fiquei com medo, gente, muito medo, né? Muito medo. Mas foi muito bom. Mas eu não mudaria nada, não mudaria nada. E uma pergunta que muita gente faz: será que eu teria meu filho se minha filha estivesse aqui? E olha como a vida é uma coisa louca, né? Eu fico pensando, meu Deus, se minha filha estivesse aqui, será que meu filho não estaria aqui? Que loucura, como ia ser minha vida sem meu filho? Muito louco. Mas eu também só consigo pensar, meu Deus, que loucura, como seria a minha vida se minha filha estivesse aqui? Se meus 2 filhos estivessem aqui, meu Deus, nossa. Não tem um dia que eu não penso nisso, não tem um dia que meu filho não faça alguma coisa e eu não penso, caramba, nossa, como seria se Cadacinha estivesse aqui? Ah, eu vejo meu filho andando, eu falo, caramba, não vejo minha filha andar. Como seria se minha filha estivesse aqui? Hoje ela teria 2 anos e ele tem 1 aninho. Hoje eles teriam 1 ano de diferença se eles estivessem aqui, os dois, né? Por mais feliz que a vida seja, por mais que eu esteja vivendo o momento mais feliz da minha vida, ainda tem um espaço pra ser triste por não ter minha filha aqui. Claro que eu acredito no céu, na eternidade, e eu sei que ela tá lá, que ela tá nos braços do Senhor, que eu vou ver ela um dia, mas o céu vai nos unir pra sempre. Então, gente, é isso. Eu acho muito louco isso, essa sensação estranha de quando a gente perde um filho, a gente quer ter outro filho, assim, a todo custo. Eu não sei se com vocês aconteceram isso, vocês meninos que já perderam um filho, que já sofreram um aborto. Vocês também sentiram essa necessidade absurda de ter outro filho, assim, muito rápido? Conta pra mim. Aproveita e já me segue aqui. Beijos!